Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de me desculpar, eu pensei que ia chegar 30 minutos adiantado, no fim cheguei quase em cima da hora. Mas, sob a perspectiva eu diria, da Marinha do Brasil e da Diretoria-Geral de Navegação, que foi recentemente criada, antigamente ela estava fundida com o Comando de Operações Navais, em função da relevância dos assuntos que dizem respeito ao mar. A Marinha resolveu, por bem, separar novamente, ou seja, foi recriada a Diretoria-Geral de Navegação para tratar de assuntos específicos da autoridade marítima, que é personalizada pelo comandante da Marinha. Bom, só para iniciarmos, para contextualizar as atribuições da Marinha em relação a todas essas atividades que foram apresentadas aqui, eu gostaria de mencionar que a Marinha tem um emprego dual. Ou seja, ela é empregada, ela tem as atribuições normais, clássicas de uma marinha de guerra, mas também ela tem responsabilidades na condução, não só na formulação e na condução de políticas que digam respeito ao mar. Então, é nesse viés que, a partir da década de 70, mesmo antes do estabelecimento de uma política nacional para o recurso do mar formalmente estabelecido, que só ocorreu em 2005, mas, desde aquela época, na década de 70, já existiam certas diretrizes a respeito do assunto e que culminaram com a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Hoje, à época, eram 11 ministérios que tinham assento nessa comissão. Hoje, já somos 18 e crescendo cada vez mais em função das atividades que são desenvolvidas. Bom, essa comissão ela tem por responsabilidade, por principal objetivo, orientar as atividades que visem a exploração não só dos recursos vivos, mas também dos recursos não vivos, aí entendam todos eles, peixes, crustáceos, etc., e exploração dos recursos energéticos nas águas jurisdicionais brasileiras. Entenda-se por águas jurisdicionais brasileiras, todas. Quando eu falo de mar aqui, eu peço desculpas aos senhores, eu gostaria que vocês interpretassem mar não somente a parte do oceano, mas também nossas vias interiores, as hidrovias, e porque hoje o Brasil tem mais de 20 mil quilômetros de vias navegáveis. Agora, economicamente exploráveis, essa extensão é muito maior. Mas, sob esse enfoque, então, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, ela é coordenada pelo comandante da Marinha. Como eu mencionei, o comandante da Marinha é a autoridade marítima. Eu também gostaria de mencionar que dois aspectos que as marinhas são semelhantes. O emprego da Marinha de Portugal é da mesma maneira, é um emprego dual, assim dito pelo almirante Fragoso, que é o atual comandante da Marinha. E também, sob esse aspecto, a Marinha, o comandante, o chefe de Estado-Maior, que é o comandante da Marinha Portuguesa, é a autoridade marítima em Portugal. Com base nesse propósito, nessas atividades, foi criado no âmbito da CIRM para concretizar essa vocação da CIRM em legislar, eu não diria, mas estabelecer políticas para as atividades que se desenvolvem no mar. Foram criados uma série de programas. O principal é o Programa Setorial para os Recursos do Mar. Ele é um grande programa, é um grande plano, que ele é um guarda-chuva por uma série de programas, seja de levantamento dos nossos recursos minerais existentes no leito das nossas águas, seja para o levantamento do potencial explorável e sustentável dos recursos vivos que existem em nossas águas, seja o programa Mentalidade Marítima, que eu acho que a ministra definiu com perfeição, afirmando que é fazer acontecer o mar, ou seja, colocar o povo brasileiro que estava de costas voltadas para o mar, para olhar o mar
com aquilo que foi mencionado pelo senhor Sérgio Fausto em relação à Amazônia Azul. A Amazônia Azul ela foi criada no âmbito da Marinha, um logo que tem por propósito chamar a atenção do povo brasileiro das riquezas que existem nas nossas águas, que são semelhantes aos existentes na Amazônia Verde, que é divulgado internacionalmente. Mas, nesse viés de Amazônia Azul, a ministra mencionou também a extensão das águas, do levantamento da plataforma que está sendo feito nos países da CPLP, mas só o Brasil hoje tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais. Desses 4,5 milhões, isso foi conseguido através de um dos programas, que é o Programa de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, que iniciou há décadas atrás, desde que foi criada a CIRME, e em 2004 nós apresentamos o nosso programa na ONU, digamos assim, as nossas reivindicações à Comissão de Limites da ONU. Em 2007, a ONU contestou alguns dos nossos dados, em torno de 900 mil quilômetros quadrados, mas nós, de lá para cá, ou seja, nas últimas décadas, efetuamos novos levantamentos e estamos reapresentando parceladamente desde o ano passado. Então, isso está em discussões ainda, mas teremos, com certeza, um futuro extremamente promissor em relação à nossa plataforma continental, porque grande parte dela já foi aprovada, não há mais contestação, e nós estamos reivindicando além das 350 milhas em alguns lugares. Bom, mas, conforme a ministra falou, eu acho que um dos maiores desafios para o Brasil é o estabelecimento formal de um cluster marítimo nesse ambiente. Ou seja, eu prefiro utilizar a palavra cluster ao invés de comunidade marítima para reunir todas as atividades que estão ligadas ao mar. A palavra cluster, além de ser internacionalmente reconhecida, eu acho que ela nos dá uma noção muito mais própria da interdependência das atividades que são desempenhadas no mar. Por quê? Porque hoje nós temos vários atores, uma diversidade de atores imensas, entre prestadores e tomadores de serviço e órgãos reguladores aí entendendo a atuação do Estado nesse meio. Então, entre os prestadores e tomadores de serviço, como os senhores podem ver, sempre haverá necessidade, sempre haverá interesses que são divergentes. Isso é um grande potencial gerador de conflito. Por isso, a necessidade dos órgãos reguladores para tratar esse sistema como um sistema holístico, ou seja, ele não pode, um sistema integrado, ele não pode ser tratado separadamente. Uma atividade influencia a outra. E harmonizar todos os interesses existentes nessa área. Gostaria de, finalmente, mostrar o que nós entendemos por cluster marítimo. Ali os senhores podem ver mais de 11 ministérios ou órgãos a nível ministerial que intervêm ou têm alguma interação junto a esse sistema, as atividades que são desempenhadas. Aí visualizamos a Marinha do Brasil representando o Ministério da Defesa como autoridade marítima. Mas podemos ver as atividades que a própria ministra mencionou de aquicultura, pesca, seja ela artesanal, industrial, com toda a logística própria para a concretização dessa atividade. Os portos, isso é desnecessário mencionar, que já foi extremamente debatido e tenho certeza que será depois mencionado também. A energia, a geração de energia, seja por hidrocarbonetos, gás ou por fontes renováveis, as atividades de esporte e recreio, aí envolve mais ou menos, obviamente, os estaleiros que fabricam essas embarcações, as marinas que abrigam essas embarcações,
e todas as atividades que envolvem, todos os trabalhos que envolvem essa atividade de esporte e recreio. Hoje, o Brasil tem quase 500 mil embarcações só de esporte e recreio, que são as registradas nas capitanias dos portos. As atividades de construção e reparação naval de navios, e ali eu separei também as atividades offshore, pela pujança na nossa economia que tem, construção e reparação de plataformas e todos os seus periféricos, as atividades de turismo e transportes, que são características, mas também os serviços marítimos. Aí envolve desde os armadores, as empresas especializadas em financiamento, bancos e financiadores, sejam também agências específicas, escritórios específicos de direito marítimo, para tratar dos conflitos que existem nessas atividades, que elas não envolvem somente empresas nacionais, mas empresas estrangeiras. E nesse campo não tratamos nunca com amadores. E as demais atividades, sejam de dragagem nos portos, levantamentos hidrográficos e outros. Mas isso aí é só para dar uma noção, isso não esgota o assunto. Isso é uma breve pincelada do que se chama o cluster marítimo, da preocupação da ministra do Mar de Portugal com essas atividades, que elas estão muito bem fixas e governadas na Europa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Existe o cluster marítimo holandês, que é um dos mais desenvolvidos, em que todas as atividades são interligadas e muito bem governadas. Mas, para finalizar, eu gostaria só de mencionar os elementos essenciais para o sucesso de um cluster marítimo que já ocorre em outros países, que seria uma governança adequada, tratando o sistema de forma integrada, nunca dissociado. Isso é um sistema que vai se ampliar cada vez mais. E também a gestão do conhecimento dessas atividades, seja gestão do conhecimento aí, é a formação da mentalidade marítima, é a obtenção, a disseminação e a formação das pessoas que vão tratar, que vão operar o sistema. Bom, eu acho que basicamente era isso que eu gostaria de mencionar, em complemento, obviamente, a tudo que a ministra falou, e dada a importância que esse cluster marítimo tem para o Brasil como um todo e para a economia brasileira. Obrigado. Merende, se o senhor me permite, a gente vai ter que fazer uma rodada mais curta de perguntas para que o Miguel tenha tempo de fazer a intervenção dele. Mas, no caso de Portugal, é nítido que a recriação do Ministério do Mar com competências alargadas, como disse a ministra, dá uma certa centralidade para essa governança, né? No caso brasileiro, para quem olha de fora, o que chama a atenção é uma grande fragmentação e uma ausência de mecanismos de coordenação. Para não falar com muita franqueza, isso cá entre nós, que grande parte dos componentes importantes de uma política para o mar entraram na barganha política com os partidos políticos, né? O Ministério da Pesca, o Ministério do Turismo, fez parte, digamos, do loteamento do butim do aparelho do Estado para a composição de maioria parlamentar. Nesse contexto complicado que vivemos, o senhor vê capacidade da SECRIM de exercer essa capacidade, esta governança, ou, digamos, um novo formato institucional terá de ser criado, enfim, num momento mais propício? Obrigado. Bom, obviamente o assunto não é tão simples assim, não é? Eu poderia dizer o seguinte, que a CIRM, hoje, a Comissão Interministerial para o Recurso do Mar, onde tem assentos cerca de 18 ministérios, ela é o embrião de algo que poderá ser, seja o Ministério, seja algum outro organismo que centralize essas ações. Hoje eu encararia, veria como primeiro passo que nós temos para dar seria fortalecer a CIB, talvez até elevando o nível das representações que hoje lá trabalham, levando o nível técnico talvez para um nível superior.
como eu falei, poderá ser o embrião de muitas atividades. Conforme vimos, o assunto não é simples, ele está muito explodido, ele não pode ser tratado de forma fragmentada, porque um setor interfere no outro. Hoje em dia, o que nós vemos é uma defesa dos interesses próprios de cada pedacinho do transporte marítimo, seja do desenvolvimento da aquicultura. A aquicultura briga por alargar para ter mais espaços para ela poder estabelecer fazendas, etc., dentro do mar. Mas os armadores querem ter uma liberdade de navegação maior, esporte e recreio não consegue sair, os ambientalistas querem ampliar as suas áreas de proteção ambiental. Isso é um assunto que requer um estudo bastante criterioso, eu diria, e com serenidade. Nada pode ser tomado, digamos assim, por impulso. As coisas têm que acontecer de uma maneira bem mais racional, eu diria. Racional. Futuramente teremos, isso é inexorável. Esse setor, ele por si só, ele vai se desenvolver cada vez mais. E nós temos a obrigação de começar a estabelecer certas políticas básicas para que eles, conforme eu mencionei, para harmonizar, tentar harmonizar esses interesses que hoje são extremamente difíceis. Muito bom, muito boa resposta. Mostra que o senhor é um grande almirante e também um ótimo diplomata. Isso o senhor tem toda a razão. Digamos, a gente não pode idealizar, a gente tem que partir da realidade institucional que o Brasil tem. Né? Mas acho que é alvissareiro perceber que o senhor tem, digamos, percebe que isso é um processo, tem um embrião aí, que isso precisa ser desenvolvido com racionalidade e com interdependência. Né? Momentos melhores virão. Bem, eu vou fazer aqui uma pequena interrupção para dar a palavra ao Miguel para fazer a exposição, e de novo a gente abre aqui a perguntas, e aí as perguntas podem se dirigir ao almirante, podem se dirigir ao Miguel também. Miguel, você consegue fazer de maneira concisa a tua exposição? Com certeza. Então está muito bem. Então vamos em frente.